O convidado desta semana fez parte da Seleção Nacional de Rugby Portuguesa que fez história no Mundial de 2023 e nos deixou a todos colados aos ecrãs. Uma lesão obrigou Francisco Bruno a passar do rugby para o triatlo e em apenas 6 meses já conseguiu completar um alvo. Fica a conhecer melhor o processo de transição de uma modalidade como o rugby para o triatlo e ainda como foi a exigente preparação para se jogar numa grande competição como o Mundial. Espero que gostes deste TriCast com Francisco Bruno. Bem, olá a todos. Já estou aqui com o convidado desta semana, que é o Francisco Bruno, ex-jogador de rugby, esteve no Mundial pela Seleção Nacional, aquele Mundial que todos nós acompanhámos de forma religiosa, e iniciou agora no triatlo, fez até o Setúbal Triathlon há pouco tempo, e a ideia aqui passa por perceber como é que um jogador que ainda há pouco tempo esteve no Mundial de Rugby já está a fazer alvos Ironmans. Só antes de irmos para a conversa, gostava muito de agradecer ao Vasco Martins Almeida, foi o novo membro do TriCast, do membership do TriCast, e também a quem doou o café, ao Luís e ao Sandro. Portanto, se quiserem aderir ao membership do TriCast, é o primeiro link na descrição. Têm acesso agora a uma nova série para iniciantes e outros conteúdos extra dos podcasts. Bem, Francisco, obrigado por teres Essa. aceito aqui o convite. Antes de mais, obrigado eu. Já estava Tenho, aqui. pá, tens-me feito companhia nos meus treinos de rolo já há algum tempo. E já me deste uma dica também para. E agora já estão os episódios no Spotify com vídeo, É e por acaso verdade. é uma coisa que realmente faz sentido, porque dá para ouvir o áudio normal e dá também para ver com vídeo e para alguma O malta. ponto, só uma parte, porquê? Porque eu tenho o meu rolo montado no sótão e tenho lá a Apple TV. E com a Apple TV e com o Spotify eu consigo ver o vídeo e ter o Zwift ligado ao mesmo tempo. Sim, Consigo fazer share screen, portanto funciona super bem. Melhor que no sim. YouTube, porque o YouTube não deixa fazer isso. Aham. Portanto, foi E, só por e, isso e o dei-te que essa eu dica na noto é que, altura. o Spotify está quase par a par com o YouTube em termos de visualizações. Muitas A vezes até há sério? episódios que têm quase 1000 visualizações ou reproduções no Spotify, e eu Uhum. nem divulgo tanto o Spotify como o YouTube. Portanto, eu acho que claramente a malta também Há gosta muita de malta que tem a acompanhar tudo. subscrição. Muita malta que tem a Sim, subscrição do Spotify também e por aí acaba por também ver o teu podcast por aí, de uhum. certeza, como eu, por Sim, sim, exemplo. sim, sim, sim. Antes de mais, agradecer-te o convite. Ah, até fez um bocado de impressão dizer jogador de rugby. Pá, faz um bocado de impressão, mas é verdade. Ah, iniciei no triatlo agora recentemente. Eu e um amigo meu, pá, picámos um pouco. Pá, ele fartou-se do paddle de certa maneira e eu já não podia fazer mais rugby, portanto acabei por o que é que íamos fazer. Portanto, começámos com as corridas e depois assim foi um bocado um ciclo de o que é que se está a fazer. E a verdade é que hoje em dia o triatlo está, não quer dizer da moda, mas é um bocado a verdade. Sim, sim, sim. Acho que começa a haver muito buzz à volta do triatlo, que é importante Sim, e super giro. eu acho que há uns tempos a maratona era aquela coisa que a malta tinha. Eu acho que agora é o Ironman, porque já Ah, 100%. não é que a maratona se tenha banalizado, não vamos agora dizer que fazer uma maratona é banal, Exato. nem toda a gente vai agora calçar os ténis e correr uma maratona, mas cada vez se torna mais vulgar já haver pessoas a fazer maratonas e também pessoas com mais preparação, menos preparação. O Ironman passou a ser aquele desafio que, ok, já não é assim tão fácil, é preciso alguma E tem sempre preparação. aquela barreira inicial de malta que nunca nadou, tem que dar sempre aqueles Sim, primeiros passos na água, malta que nunca andou a bicicleta de estrada, primeiro arranjar a bicicleta de estrada, que hoje em dia é um 31 em termos financeiros, e sim, sim, sim. depois aprender a andar na bicicleta de estrada. Portanto, tens aí sempre uma barreira de entrada diferente, não é? Eu acho que acaba por ser, mas também me faz parte, e acho que é o que é interessante. Sim, tu vieste de uma modalidade que em termos de custos, não é? De prática, Pá, não tem são umas muitos. esteiras e uma Exato. boqueira. Quer dizer, os custos é mais as mesinhas para tratar depois dos jogos, Epá, acredito eu. e estás a falar dos voltarenos. Pois. Bem, o triatlo também, às vezes uma pessoa, se for a ver lesões, etc., também não é assim dos Também é desportos tramado, mais. sim, sim, sim. Mas percebendo um bocadinho a tua situação, tu tiveste um problema que te impossibilita de praticar modalidades de contacto. Exatamente, eu estou com pá, imagina, a minha posição no rugby, eu era número um ou número três, portanto, pilar, primeira linha. Pá, podemos dizer que é capaz de ser se não é a pior posição do jogo, talvez das piores.
Se perguntares a alguém, por exemplo, aquela malta dos 3/4, que é a malta mais rápida de fora, se eram primeiras, o que é que preferiam? Ser primeira linha ou não jogar rugby? Eles iam quase garantidamente não jogar rugby. Yeah. É mesmo, é quase como se fosse uma posição diferente de todos os outros e Por exemplo, no Mundial, era a posição, por exemplo, o Mike Tadger fazia. o Mike Tadger é número 2, mas sim, também está lá à Ah, frente, por ok. exemplo. Tens o Chico Fernandes, Exatamente. também era pilar, também é pilar, aliás, que é uma lenda. Imagina, não sei como é que ele com quase 40 anos ainda continua a jogar. É assustador, mas pá, não consigo perceber como é que ele já tem quase 300 jogos na Pro D2 como profissional. É uma coisa impensável. Tu não vês pilares a jogarem até essa idade, é muito raro. Pois, é uma Normalmente ou tens posição uma muito lesão, no exigente. meu caso. Eu, no meu caso, pá, descobriram-me duas hérnias de C5, C6 e para poder jogar teria que fundir a cervical. E vou-te ser sincero, imagina, já fiz ombro, já fiz joelho, já fiz Yeah, Aquiles e agora com o pequenino cá em casa, com 8 meses neste momento, pá, estar a submeter-me a uma cirurgia. Eu acho que a Sofia punha umas malas à porta e ainda nem tinha recuperado. claro. Sim, sim. E ia ser sempre uma recuperação muito prolongada e terias, se É calhar, prolongada, algumas. depois temos a questão do trabalho, como é que ia fazer? Ia meter baixa. Ia meter baixa. Pá, acho que depois de toda esta conjuntura de ter saído, desculpa, deixa eu só ligar aqui. Esta conjuntura de ter saído, como estavas a dizer, profissional durante uns meses, isso tirou-nos bastante tempo do trabalho, não é? E agora voltava, mas vais-te embora outra vez, porquê? O que é que fizeste? Eu acho que há aqui todo um contexto que acaba por pesar. Ainda há pouco tempo tive um colega meu da equipa, do grupo Estive Direito, o Manuel Vareiro, perguntou-me, então, mas vais voltar? Porque eu estava a meter um post do Direito, pá, disse, pá, infelizmente não. Já ponderei e, pá, não sei se daqui a uns anos ainda não me passa a cabeça e vai fazer cirurgia para poder voltar a jogar, mas, pá, por enquanto acho que está muito cedo, tendo em conta tudo o que tem aqui. Um bebê, agora um grande foco novamente no trabalho, que é importante, tendo em conta que sim, durante bastantes meses, e acho que é também importante dar à casa, né, ter de certa maneira, de boa vontade, vá agora, vai, faz o teu sonho, não é? E Uhum. sem grandes. Pá, se pensares bem, imagina, uma empresa dar um colaborador assim durante 4 meses, às vezes pode não ser bem visto. No meu caso, não foi esse o caso, até me incentivaram de certa forma, portanto foi interessante. E felizmente agradecer ao António Ramos Fernandes, ao meu chefe, por na altura ter simplesmente, bora Francisco, aproveita, gasto não, é difícil teres outra dessas. E é isso, e depois, eu antes do Mundial, agora vou fazer aqui uma ligação ao triatlo, eu antes do Mundial fiz uma semana de treinos de preparação, meti férias antes de começar o estágio grande, e estive à procura de resorts desportivos, do Uhum. género, tinha a minha esposa grávida, não podia fazer grande coisa, deixa lá ver o que é que eu vou fazer, para não perder a forma antes de começarmos Sim, o sim. estágio, e ela também estar entretida. Pá, encontrei o Clube La Santa, não sei se conheces, em Ah, Lanzarote. em Lanzarote, sim, claro. Exatamente, onde, pá, tens lá Lucy Charles Barkley, quase Sim, que passa a sim. vida lá enfiada. Eu não fazia ideia que aquilo era tipo uma meca do triatlo. Não É, fazia é. ideia. Pá, eu chego lá, tenho duas piscinas de 50 metros, aliás, três ao ar livre. Pá, Pista de talvez a melhor atletismo. pista de atletismo. Pá, tens serviço de bicicleta de estrada. Chegas lá, marcas um slot, eles já tomam a bicicleta para a mão, segue caminho. Ou tu podes fazer group Uhum. rides com malta. De todos os níveis. Tens malta que está lá a fazer preparação para os Ironmans e para Sim, triatlos. E sim. tens malta que vai para lá desde os 10 anos em férias de família. Em férias, exato. E o meu primeiro contacto, para teres noção, com, por exemplo, andar de bicicleta de estrada foi aí, nunca tinha andado. Portanto, isto foi em junho do ano passado. Natação, eu sempre nadei e depois, quando comecei o alto rendimento no rugby, acabei por pôr um bocadinho de parte, mas usava mais como recuperação. Ok. Não sei se tens noção, mas imagina, tu no triatlo às vezes consigo ver no teu Strava, tu treinas 20, 21, 22, 24 horas por semana. 27 às vezes. 27, exato, para não estar a esticar muito. Nós no rugby, é verdade que treinamos pouco, e eu tinha um colega meu que era do judo e dizia que nós treinávamos muito pouco, mas a verdade é que nós, vamos dizer, segunda-feira é um treino muito leve, porque viemos de jogo. Terça-feira teremos contacto máximo. Eh, Tu para recuperares terça para quinta-feira para o teu Claro. treino de quinta, Pô, quarta-feira é quase off. Quinta-feira esquece. faz uma parte técnica e Claro, depois está. no fundo vocês dão estímulos tão agressivos que depois têm de recuperar muito também. Eu Enquanto que admito, eu quando não. tinha Exato. 18, 20 anos, pá, era bem diferente. Fazia contacto, no dia a seguir estava impecável. Também ia para a faculdade, descansava se fosse metade do dia e não me custava tanto.
Hoje em dia, a trabalhar e a jogar era duro. Tu fazes um jogo ao sábado, eu garanto que segunda-feira não estás nem meio pronto para treinar. Yeah. E não é tão uma questão de agressividade, é o impacto. Tu tens dois homens compostos a irem um contra o outro a ver quem é que ganha essa luta, esse combate físico. Sim, eu nem quero E o imaginar. contacto é bastante desgastante. Tu chegas à segunda-feira, quando imagina, jogaste, vais começar a nova semana de treinos, pá, tu ainda estás amassado. Estás todo partido. E normalmente à segunda-feira, quando se mete o físico, a malta faz uns fartlegs ou Para séries. só para teres a noção, eu a treinar triatlo, mas eu fiz Sim, a sim. licenciatura em desporto e passei pela cadeira de rugby. Na Ok. altura com uma professora, já não sei o nome, mas nós jogávamos, eu era da Lusófona, portanto nós jogávamos onde joga a equipa, já não sei o nome da Universitário? equipa. Aquilo era um Onde é que era o campo, treino? No aquilo é perto universitário? do aeroporto. Perto do Eh, aeroporto? Técnico, talvez? não era nenhum. Futebol? Porque eu até tinha a equipa, eu tinha um colega que é o André Aquino, não sei se sabes quem é. O Aquino É o São jogou no Miguel, é técnico. o rugby de São São Miguel, Miguel. exato, Pronto, exato, é então é isso. São Miguel, exatamente. Tínhamos aulas Exato, eu, aí. eu joguei, eu joguei com o Aquino, Ok, sub-16, sub-17, sub-18, sim, nas sim, seleções. Sempre sim. tive com ele. E nós tínhamos nas aulas tag rugby, não era, era Exato. com fitas. É uma das E eu fitinhas. ficava todo partido, mesmo assim. E nem era, não havia grande contacto, mas só pelo movimento de para A a mudança frente, de para trás, direção. baixa, arranca, percebes? Conciliar com os treinos era super exigente e, portanto, imagino com o contacto e a jogar a nível profissional, quer dizer, eu ali basicamente tentava fugir ao contacto. Tu Claro. não, tu tinhas de ir ao Eu contacto. tenho que ir ao contacto, os avançados. Não sei se sabes, mas existe essa separação. Nós no rugby temos os avançados e temos os três quartos. Os avançados é normalmente a malta que vai ao contacto, quer ganhar metros na frente física. Depois os três quartos é o oposto, não querem contacto, querem fugir à volta disso, querem procurar Era os espaços, eu era esse. querem procurar o espaço, marcar os ensaios. Não é que nós os gordinhos não gostemos de marcar os ensaios, mas também faz parte. E às vezes não acontece tanto. Mas existe essa diferenciação também, que é interessante que acaba por dar para todos. Sim, sim. Hum, Eu, Não é miúdo, que, deixei de mas jogar não é futebol porquê? Porque estava a ficar inevitável gordo. que o magrinho que foge também não vá levar, não é? Porque em 100%, algumas e o situações vai oposto, e que ter. vai dar, e até que vai E que dar. vai dar, Normalmente claro. temos um colega que joga na agronomia, o António Cortes, que é ponta, dos magrinhos, como tu dizes, mas ele não é assim tão magrinho. Ah, claro, Ah, sim. Ele é forcado, portanto podes imaginar que ele não tem assim tanto medo de pessoas. Sim, sim, sim. Não, mas Portanto, acaba por ser variado. então depois fizeste aquele training camp, entre aspas, férias, training camp, praticaste tudo, tiveste o Exatamente. contacto e ficaste com essa do triatlo. Fiquei com a ideia, pensei, pá, adorei andar de bicicleta, a bicicleta de estrada foi, pá, não estava à espera de gostar tanto, pá, é super libertador, um gajo sai dali 1, 2 horas e não está a pensar em nada, só em não levar com os carros às vezes, mas pronto, isso faz parte. E lá é duro, tens muito vento. Vento, vento, eu não fazia ideia, tipo, eu pensava que o difícil era só subir, portanto, então ia subir e com vento. Pô. E com pedais de encaixe ou não? Não, não, aí fui sempre dar em caixa, Ah, porque com aí, os pedais de encaixe era, yeah, para quem nunca ia de tinha pegado boca. numa bike, metes-lhe vento e mais os pedais de encaixe ia dar queda. Mas foi giro, pá. E depois aquilo era giro porque tinhas tipo a malta que a malta depois vai lá com as bicicletas deles e que tem mais experiência e acabam por estar a andar contigo. Os grupos, eles têm várias aulas ao longo do dia, mas já normalmente por dia uma volta de grupo, pá, vão tipo 20, 30 pessoas todas em Uhum, pelotão e aí tens a malta mais sénior e com mais experiência a ensinar pá, alguns truques, a fazer a sinalização da estrada, se há buraco, se uhum, não há, se há lomba, se há terra, e essa comunicação é gira. Pois há umas que é só coffee ride, andas tipo, fazes 20 km para um lado, vais a um café ou um bolo, como os ingleses adoram, e depois lá voltam sem sim. grande stress. Mas tinhas voltas de 90, 120, que era mais focado para a malta que já tinha provas em mente, talvez fulls e alfos, Ironmans, por exemplo, que Uhum. é Mas interessante. sim, o Clube La Santa, praticamente os melhores atletas do mundo já passaram por lá. O Ditlev está constantemente lá, o Eles são Beckgaard, patrocinados por eles. eles Eles são têm, por propriamente, exemplo, exatamente, eles até Eles são já têm, patrocinados. eles têm umas casas que estão tipo quase o ano inteiro ocupadas só com eles e quando não estão, imagina, há outras pessoas, mas quando eles marcam, por exemplo, acho que eu estava a falar com um colega, um amigo meu inglês também, pá, ele vai para lá de férias todos os anos, mais que uma vez até. E ele diz que essa malta tem, por exemplo, chama-se house sharing, então eles no início do ano marcam, olha, quer fazer um treino aqui, 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 tipo blocos grandes de treinos,
e as escadas ficam bloqueadas só para eles, eles vão lá, imagina, tens a alimentação, tens tudo ali dentro do clube, o que Uhum, é super giro. Depois acaba por ser interessante, aquilo acaba por ter um clima muito parecido à Madeira, está sempre bom tempo. uhum. E nunca está E o muito ano frio inteiro, nem muito praticamente. calor, o ano inteiro, nunca está muito Quase frio não nem está muito chove. calor, exatamente, raramente chove, tens é muito vento, mas eles acho que até gostam de ter vento, porque treinam com essas condições e depois vão Sim. para provas onde isso não E existe ficou e também muito sentem-se com conhecido que o vantagem. Ironman, cá lá o Ironman de Lanzarote, que é um dos Exatamente, mais duros, provavelmente até o mais duro em termos de tempos, é sempre aquele que sai com os piores tempos, porque é muito duro, a a prova toda com bicicleta. muito vento. O vento eu acho que é o maior inimigo quase de um triatleta, ok, a chuva pode ser má, mas o vento é mental, é tudo, quer dizer, o vento é Estás das partido piores da lado e coisas. parece que não estás a conseguir ir Yeah. aos E com números as que queres, é bikes contra verdade. relógio ainda pior. Aliás, ali a prova de bicicleta eles não deixam levar a roda lenticular, a roda A tapada sério? atrás por Não, causa não, do não sabia, por vento. acaso. Porque é perigoso. Há uns anos atrás chegou a haver quedas, por exemplo, no Ironman do Havaí, imensas quedas de malta que levava uma rajada e a malta que tombava, era só Eram quedas varridos, claro. e em reta, Pensava que fazia portanto. mais diferença só à frente, por exemplo, os perfis maiores. Não sabia que a Não, lenticular fazia assim tanta diferença. à frente faz mais diferença, mas atrás, Uhum. quando é condições extremas, eles proíbem. Tanto que agora para o Ironman do Havaí há uns tempos criaram uma roda que tem um perfil quase praticamente fechado, mas tem um bocadinho de Mas não é espaço, já fechado. é quase a querer enganar. Exato. Sempre a trabalhar aqueles mínimos olímpicos, não é? Sim, sim, sim. É sempre a puxar o limite. Mas Claro. gostava de falar um bocadinho sobre a preparação que fiz. Tu tiveste em Lanzarote, depois foste para a preparação do Mundial Exatamente. e Então, eu posso tiveram passar pela preparação. um mês em estágio. No Jamor, tivemos um mês no Jamor a viver no Amazónia durante a semana. Ok. Não sei se sabes, ali ao lado mesmo Sei, sei, do sei, Jamor, sei. em Botel de Eu Arçóis, passo exato. aí quase todos os dias no início da minha volta Exatamente. de Pá, nós bike. tivemos aí um mês a viver, que era do género, entrávamos à segunda-feira e à sexta à tarde íamos para casa. Como podes imaginar, eu tinha uma mulher grávida em casa, não sei, ela não gostou muito dessa ideia, mas fez-se. E ainda por cima tu moras aqui perto, ou não? Eu moro em Azeitão, ainda tinha um bocadinho, mas Ah, é ok, ok. pertíssimo. A malta que é do Porto, claramente tinha mais problemas, Sim. e a malta que vive em França, então, não te digo, não é? As mulheres deles estavam passadas, como é óbvio. Mas foi um esforço que a equipa toda fez naquela altura e compensou. Mas basicamente treinámos no Jamor com muito calor, naquele mês de junho, julho, tivemos um mês, sem jogos, basicamente só em preparação física. Preparação física é um bocadinho diferente daquela que estás habituado no triatlo. Nós tivemos corrida longa, é verdade, pá, mas nunca passa, imagina, uns 1200 metros em séries, por exemplo, nunca chegas aos 2 3 4 são séries longas, mas pá, para ti estás habituado, acaba por ser ali um intermédio entre não chegares ao fundo, não é? Sim, sim. Mas estamos muito habituados a fazer os fartlegs à volta do campo. Nós temos uma prova, um teste, que é o Bronco, não sei se conheces, Não. o Bronco Test, que é basicamente tu corres, estás no início na linha de ensaio, vais aos 20 metros de voltas, Ah, ok, vais aos tenho ideia. 40 Sim, voltas, sim, vais aos 60 voltas, aí 5 sim. vezes. E normalmente eles usam isso como métrica do quão fit tu estás. E tens tipo uns tempos a bater. Portanto, a malta, imagina, faz a sua preparação e depois acaba faz um bronco para validar se está dentro dos parâmetros, não é? Internacionais ou não. Mas digo-te que é raro a vez que a malta não vomitava nesse teste. Tens os bibs, que é o Sim. normal. Nós tínhamos uma equipa técnica mista, portanto tínhamos malta francesa e tínhamos depois portuguesa. O professor físico Olivier também faz triatlo há 15 anos, e ele tem ali um historial de preparação física muito interessante e acabou pá, por nos preparar de uma maneira que acho que ninguém estava à espera da maneira como nós chegámos ao Mundial em si. Uhum. Então, só recapitular, Jamor, muito físico, muito rugby técnico e depois uma mistura que eles gostam que chamam que é o fitness game, que é um rugby muito rápido, onde estás a cansar-te, basicamente a jogar tipo na tua zona 5 por assim dizer, para ver se há fácil um paralelismo, onde estás todo roto, tens que pensar o que é que tens que fazer, tens que jogar o jogo em modo anárquico e sempre ali na headline. Depois tivemos uma semana off, basicamente pá, para também desligarmos um bocado o chip, e fomos para o Algarve. Tivemos no Browns, também é meio resort desportivo, mas mais virado para o Uhum. futebol, para o rugby. Tens lá muitas seleções internacionais vão para o Browns, em Vila Moura, onde também voltámos a apanhar um braseiro, pá, terrível,
sempre 35, 36 graus. Isto em Estava... agosto? Ou Isto não foi ali em junho, fim de julho, desculpa, o fim de Mundial julho, começou início de em agosto. setembro? Ou foi. Exatamente, Yeah. exatamente. Nós tivemos no Browns, em Vila Moura, até, se não me engano, 10 de agosto. Onde aí já Ok. tivemos então o nosso primeiro jogo de preparação contra os Estados Unidos. Portanto, mas eu acho que toda a gente consegue concordar que estávamos, pá, todos rotos dos estágios. Aquele jogo foi muito psicológico. Eu não joguei esse jogo. Aquilo tínhamos um grupo ainda muito grande nessa altura. Só podiam ir no 23, houve muita malta que ficou de fora. Ok. Isto um bocado de contexto, eu 6 meses antes de começar a preparação, eu rompi o cruzado do meu joelho esquerdo. Yeah. Portanto, eu tive uma preparação um bocado em countdown. Curta. Foi despachar o máximo possível, quebrar algumas barreiras que haviam, que não era suposto ter quebrado, mas tinha que ser feitas sempre ao lado Exato. com o doutor Gustavo. Ah, Os médicos dizem da- sempre muito mais meses do que na verdade é. por acaso, eu acho que o doutor Gustavo ainda é mais maluco do que eu, mas pronto, ele dizia isso vai dar, e Ah, lá ok, deu. isso é bom. Isso foi um ponto que eu achei sempre importante e tive sempre presente nas minhas recuperações, é ter alguém do meio desportivo presente na recuperação. É muito Claro. fácil tu apanhares um médico que não tenha no meio e não esteja no meio e acaba por seguir o procedimento normal, não é? Que é prolongar o máximo para preservar as estruturas, não é? Que é o Sim, que sim, faz não sentido. havendo qualquer risco, exato. Exatamente, mas Até tendo em porque conta os os objetivos atletas que temos, também, e os atletas têm muito mais, uma pessoa que é atleta tem muito mais facilidade, porque a fisioterapia é movimento, após a lesão é exatamente. movimento. E A se tu não capacidade que tu tens de tiveres, passar de uma cirurgia yeah, para começares a fisioterapia é muito mais rápida do que uma pessoa que não seja de alto claro, rendimento. tu tens base de ginásio, tens base de os teus, tu tens uma outra noção do teu corpo e o teu corpo está muito mais Exatamente. preparado para retomar a atividade do que uma outra pessoa que não faz nada, não é? 100%, 100%. E não sei se espero que não tenhas tido muitas lesões, mas percebes-te disso, que às vezes há certos médicos que dão timings altíssimos, não, acabam Sim. por nem fazer Epá, sentido muitas das vezes. normalmente eu nunca tive lesões que me levassem a médicos, é mais físio. É físio. Mas pronto, quando Tu estás for com uma quantos coisa. anos? 22. Mas Então é normal, fica epá, o descansado. triatlo também não é tão propenso às lesões que se calhar vocês arranjam no rugby, mas claro, há sempre epá, há Vocês têm lesões na inevitáveis. bike, não é? Quedas na Pá, se bike, por houver quedas na exemplo. bike, sim. Eu por acaso nunca tive nenhuma queda grave na bike, que é uma sorte. É por não arriscar também muito. Não sou maluco. És mais Normalmente conservador. a malta conservadora cai menos, mas não quer dizer que evita queda. Mas Claro. pá, correr é que inevitavelmente já me apareceram Tens lesões. impacto. Tendão daqueles agora à última. Opá, e joelho também já tive, mas não Sim, foi, ou seja, foram toques, não é? Por assim foram dizer. toques, não é a situação de levar-te Porque o que a um acontece muito procedimento. connosco é que grande parte das lesões que temos, às vezes não somos nós que a provocamos, tem a ver com o contacto, não é? Tu estás com alguém Sim. envolvido no contacto, e tu, por muito que É queiras, às lesões vezes. traumáticas, no fundo, Exatamente. não é Pá, se bem que eu, sobrecarga. eu, eu, eu rompi o cruzado sozinho, num salto, uma pressão, um chute, sozinho, aterrei, senti Yeah, logo o joelho a desabar, foi pá, terrível. yeah. Na altura em que se calhar estava na minha melhor forma de sempre, num jogo em Espanha, pelos Lusitanos, não sei se conheces, que é a nossa equipa de franquia que nós levamos às competições europeias de clubes. Eh, mas pronto, e só para dar aqui um bocado de contexto, eu entro na recuperação ali a puxar os limites máximos do, do meu joelho. Felizmente está ok, até hoje acho que ainda está impecável, espero eu. Talvez daqui a uns anos vamos ter outras notícias, mas pronto. Então, tínhamos chegado passámos por Jamor, Algarve, Vila Moura Browns, e depois o tão esperado Romeu, a prisão. Pá, aquilo é assustador. Eu não sei se já estiveste lá, mas aquilo. Não, não. Ah, conto ir Não? em breve, a ver se faço um estágio de É? Vai. altitude. Mas se fores, por favor, aluga um chalé e não vais para os hotéis de lá. Para o hotel, não, para os quartos de lá. Juro. Psicologicamente é capaz de ter sido tipo as 2 semanas mais duras que nós Ah, tivemos. é muito prisão, é muito. Não é muito prisão, é uma prisão. Pá, Mas é hotel ou centro de estágios? é centro de estágio, pá. Eu quando Yeah, digo hotel, não é hotel, mas pá, aquilo é um prédio gigante. Tu vês, por exemplo, às vezes nas fotos e nos vídeos do Samuel e mesmo da malta que está lá agora, yeah, tens sempre um prédio gigante atrás da pista de atletismo. Pá, ok. aquilo são tipo quartos do tamanho da minha casa de banho, Ei, bué de pequeninos.
Imagina, estou a ser. Não, eu não sou nada esquisito, mas tu passas, nós passamos a estar no Amazónia, que tem, pá, é super tranquilo, no Browns, pá, é incrível. Yeah. E acho que nós levámos ali um choque. Primeiro, tu aterras em Barcelona, autocarro lá para cima, para as montanhas, e são logo 3 horas. Chegamos, estávamos em Portugal, sol, Um verão grande máximo, tempo. Yeah. neve, pá, a nevar, em pleno agosto. Nós chegamos, pá, o que é que nós estamos aqui a fazer? Eh, eu estou a dar aqui um bocadinho Sim, mas eu por acaso mas isso isto é também é mesmo uma. verdade. Eu acho que eu também. Quando, eu nunca fiz um estágio de. Já fiz estágios, mas são estágios de uma semana. Sim, Nunca sim. fiz um estágio de 3 semanas e normalmente três, quatro Ok. semanas é quando uma pessoa vai para a altitude. E também sou um bocadinho apologista de que é preciso ter cuidado com isso porque o estágio em si já é exigente. Fazeres Exatamente. um estágio em Vila Moura é exigente. Não vais a pensar, ok, Exigente, estás em pico de verão em Vila Moura. Imagina, por muito duro que o treino seja, sim, mas psicologicamente o que é que imagina, o que eu quero aconteceu? dizer é As não é nossas famílias férias. foram para o Algarve. Ah, ok. Portanto, nós conseguíamos, por exemplo, ao fim de semana, estar com a nossa família ou no nosso dia de folga durante a semana. Portanto, tu psicologicamente Sim, acabavas aquilo por também conseguir acabou por. desligar Sim. de tudo que é fundamental. Porque nestas preparações longas é muito fácil fritares a pipoca e começares a ponderar o que é que eu estou aqui a fazer. Isto é muito comum. Uhum, E acho que neste processo ter sido feito perto das nossas famílias ajudou imenso para que o ambiente, acima de tudo no grupo, estivesse bem. Às vezes é difícil, somos um grupo, imagina, com idades muito, muito diferentes, sítios diferentes. Portanto, é normal haver aqui alguns momentos mais quentes. O que não se passou de todo, tendo em conta todo este ambiente, o que é interessante. Tu sim, vais mas está. gostar de São Romeu, vais adorar principalmente da cafetaria. Uh, leva, leva pão, manteiga de amendoim, fiambre, queijo. Metade da tua mala, por favor, leva comida. Eu perdi, pá, à vontade 6 quilos em São Romeu, em 2 semanas. Pá, eu tenho que ter mesmo cuidado com isso porque eu já perco peso aqui. Imagina em altitude, deve ser. É isso, e eu não estava nenhum de nós estava à espera. Mas tu em altitude perdes mais peso, Perdes muito o mais que é peso. normal. Eu falei na altura com o Miguel Hidalgo, que era o atleta brasileiro Uhum. e um dos melhores brasileiros, e ele diz que quando vai para a altitude, ele não há um treino, ele vai, por exemplo, rolar tranquilo, ele vai Sim. para a piscina, só um treino regenerativo, ele leva qualquer coisa para comer durante o treino, Yeah. porque ele sabe que sai do treino já perdeu 1 quilo. Ou está sempre ou seja, ele tem que estar sempre a meter calorias, A nossa senão, pá, o nutricionista, a corpo. Mónica Neves, ela estava em pânico, porque com as mensagens que nós lhe Ah, pois. mandávamos do que é que estava a passar, porque ela não pôde ir connosco para Fão Romeu, ela só ia a Ih, pois é, seguir deve ter ter sido um connosco, caos. ela Tudo só a ia ter perder connosco peso. depois quando entrássemos em Mundial. E nós começávamos a mandar fotografias da comida e ficávamos, "Ei, o que é que fazemos com isto?" Mas deu para desenrascar. A malta fez muitas tostas mistas. Acho que fartámos de tostas mistas durante bastante tempo. Mas Vocês também não era para perderem peso. não, de todo, de todo. O objetivo era mantermos. Nós já estávamos, imagina, já tínhamos tido quase, não, tínhamos tido 2 meses já muito sólidos de físico. Agora estávamos ali só a meter o estímulo de estar em altitude. Porque a seleção nacional, a comparar com as outras, não era. As outras seleções tinham pá, Nós, equipas quanto mais maiores. tínhamos que meter é peso. Exato. Os outros eram grandes, pá. Eram muito grandes. Mesmo, eu Exato. lembro-me de ver, acho que, já não sei se quando vocês jogaram com a Austrália, mas Austrália, pá, Fiji, notava-se que eu acho que qualquer era o um, grande qualquer déficit. um. Eu acho que acabas por notar, mas atenção, que depois isso é uma coisa que joga em nosso favor. A nossa maneira de jogar, nós não sermos tão grandes, tão macios, acaba por nos permitir jogar da maneira que nós jogamos Mais e ter um soltos, rugby mais mais apelativo. leves. Sim. Exatamente. E vamos falar mais leve, não é bem assim. Mesmo, por exemplo, o nosso centro, o Pedro Betancourt, tem quase 100 quilos. O Zé Não, estou a Lima dizer mais, também. o jogo de Portugal é um jogo um bocadinho mais solto, não é? É tão, ou Muito mais solto, sim, seja, sim. O objetivo é esse, jogar havia no muito nosso, mais. Sim, sim, né, sim. no nosso dom, que é o jogar com a bola na mão e a velocidade. Eh, não que essa seja grande parte Que da era minha o que eu vida nos também dons, mas pronto. achava, que é o que eu também acho que as pessoas gostaram de ver, porque aquele rugby muito tático para uma pessoa que não Não é tenha, apelativo. Não não, é não apelativo. tenha, por exemplo, eu, se for um jogo, pode ser as duas melhores equipas do mundo, mas se estiver muito tático,
pá, não fica. Perdes o Perdes um bocado o interesse, acabas interesse. por Eu acho. desligar, estar no telemóvel ou Exatamente. até mesmo mudar de canal, não é? Acaba por Sim, acontecer fartas, porque é que eu estou aqui a ver? Porque é que eles só estão a sim, sim, sim. chutar? Porque é que estão a chutar para fora? Porque é que não Yeah, estão a chutar para fora? yeah, E quando não tens este conhecimento todo da mentalidade, é normal se o jogo não for rápido, não for dinâmico, não te captar a atenção. yep, yep. Ah, Mas e depois, no fundo, como é que foi a sensação de encararem lá no Mundial aquelas seleções e, e a experiência de estar numa competição daquele nível, né? Porque em termos de profissionalismo de competição é outro nível, é outra, não tem nada a ver. não tem nada a ver e acredito que tenha sido uma. Nós, Eu acho que é por quase como exemplo, agora está no T100, no PTO, com de um triatleta certeza, que faz o campeonato nós nacional. Nós descemos de Fão Romeu, depois tivemos uma semana de férias, mas de férias era uma semana off para antes de entrarmos em competição. Antes de entrarmos, depois nós É o tínhamos a nossa taper. base em Perpignan, no sul de França. Ahm, e nós aí, a partir do momento que entras em estágio de mundial, em campeonato do mundo, não é? Passas a ter escolta policial. Basicamente tens tipo polícias à paisana contigo o tempo inteiro. Para nós ficámos a olhar para eles, para o que é que vocês estão aqui a fazer? Ninguém nos conhece. Deixem de estar. Exato. Eles acabaram por ser eram os nossos amigos que andavam ali a passear. Por acaso estavam armados, mas pronto. Pá, acho que eles nunca tinham jogado tantas cartas na vida deles. Eh, mas acima de tudo, por exemplo, transporte, hotel, treino, autocarro, sempre dois polícias a abrir trânsito, não tínhamos trânsito. Yeah, Só isso já a yeah, diferença é que é tipo, não tens trânsito na tua vida. yeah. Eh, Buffet constante, tens sempre comida disponível e sempre preparada, que também era incrível. E Ah, parece que está tudo encaminhado, quase que tudo, parece está que tudo preparado não para tens de tu, pensar em nada, já está tudo feito. Exato. só tens que acordar. Nós tínhamos um ritual que nós tínhamos que nos pesar e fazer alguns exercícios para perceber a nossa wellness matinal, se estávamos bem, se estávamos com alguma dor ou não. O dia começava, comias, tomavas um pequeno almoço, voltavas para o quarto, descansavas, ias para o treino, tinhas o treino da manhã, voltavas, recuperavas, tinhas gelo, tinhas botas, tinhas o Game Ready, que é uma mistura de compressão com gelo, almoçavas, cesta novamente, acordavas da cesta, treino, voltavas, e Yeah. esta rotina. Eu vou-te dizer que a grande diferença que eu senti entre jogar rugby em Portugal, no nosso campeonato português, em termos de clubes, e mesmo seleção fora mundial, é o descanso. Não era a intensidade com que treinávamos, não era isso de todo. Não era se comíamos mal ou pior, às vezes nós temos atenção a isso e não é problemático. Mas é o quando nós descansamos, que é nós a seguir ao treino, em vez de ter que ir para os nossos trabalhos, estar aqui nesta cadeira no computador a programar ou a fazer ou a tua profissão, é poder estar deitado a fazer umas botas de recuperação, poder estar Claro, a a fazer gelo, relaxar. a Sim. relaxar. Isso faz toda a diferença. Ou mesmo a mentalizar o que é que vais fazer no treino a seguir. Porque o que acontece muito quando não és profissional é tu treinas, não treinas tanto, e às vezes mesmo os treinos que tens, tu demoras pelo menos 30 40 minutos a ligar o A chip entrar. Yeah, até estás 100% naquilo. Porque é verdade, yeah. tu ainda há 30 Estás a minutos atrás pensar estavas em ao coisas telefone, do dia a dia, estavas a em uma coisas. call de Teams a falar de algum assunto que tinhas que Yeah, tratar. yeah. E de repente estás a É. cabeçada contra outro gajo num treino. Sim, sim, Eh, cais ali meio de paraquedas e não é a mesma cena. Yeah, estou a perceber. Exatamente. E acho que quer dizer, No, todos os triatletas em Portugal praticamente, ninguém, sim, sim. mesmo quem não é, treina como profissional também tem as outras Tu tens ocupações muitos e está na nesse escola, está a registro, fazer ou outras não? cenas. O quê? Tens muitos triatletas nesse registro em termos do quase profissional ou não Muito tens? poucos, muito poucos, muito poucos, muito poucos mesmo. Quer dizer, assim que eu saiba mesmo, a sério, tens para aí 4 5. E Não mesmo sabia, pensava que ainda esses, era mais alguns. podes ter mais, mas quer dizer, a longo prazo não se consegue. Das duas, uma, ou os resultados aparecem e têm condições para dar Exatamente. continuidade, ou então também terão de. Quem é que seriam estes? Tens o Christoph Pai, Não, estou a pensar nos portugueses, estou a pensar no esses pesos, ok, Vilaça, exato. estou a pensar no João Vilaça, exato. Pereira, Ricardo Batista, se calhar a Maria Tomé, Não tens mais dois no ou três. Dubai, o Filipe Azevedo? O Felipe, mas o Felipe, por exemplo, o Felipe tem Uhum. a maior fonte de rendimento do Felipe, penso que seja os treinos. Ele é também Ok. treinador, Ok, percebes? ok. No fundo, ele conseguiu ser profissional no triatlo Exato. usando a parte de coaching.
como Uhum. a sua Consegue fonte conciliar primária de assim as duas coisas, rendimento. não é? Exatamente. Tem a parte de atleta e tem a parte de treinador. No triatlo e no rugby acabam por ser duas modalidades que se calhar enquadram-se um bocadinho as duas no mesmo patamar de desenvolvimento em termos do que é a profissionalização dos atletas. Sentes que, por exemplo, o Mundial transformou alguma coisa? Houve mais. Por acaso, isso é uma coisa que eu no outro dia tive a pensar e tive curiosidade. Será que alguns dos jogadores da seleção deram o salto? Conseguiram dar o salto para algum. Tens essa percepção? Ahm, tiveste alguma malta a receber propostas para jogarem em França, que é sempre bom. Acima de tudo, tiveste malta que já estava em França, no caso do Nicolás, eh, o Storti penso também tem alguma coisa a aparecer, eh, quase para jogador da bola, mas eh, o Nicolás, por exemplo, assinou o contrato agora com uma equipa Top 14, não sei se essa equipa desce divisão ou não, Top 14 é a primeira divisão em França. Uhum. Tiveste alguns portugueses a receber contratos, outros que não aceitaram por causa da vida, ou foram pais agora, ou começaram a trabalhar agora, ou de certa forma os anos que hipotecaram durante estes 4 anos de preparação acabam por agora ter que ser focados nos estudos e Exato. no fim no início Se do calhar mercado também de não são trabalho. propostas, no fundo, que justifiquem esse risco. Será isso? Por exemplo, imagina, as propostas não são de jogador da bola, não é Claro, do género faz 12 claro. épocas e tens a vida feita, mas Exato. eh, em França recebes Ainda não há bem rugby na Arábia, não é? É pena. até ao dia. Pois. Aí se calhar até faz a cirurgia ao pescoço. Vais Mas lá uma agora, fora época e está brincadeiras, feito. eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Samuel Marques, o nosso número 9 no Mundial. Posso-te garantir que ele está muito bem para o resto da vida dele. A jogar no Top 14 em França e no Pro D2 agora, o Chico Fernandes também, o Mike Tadger também. São pessoas que têm carreiras muito longas a jogar sempre no topo, em França. Sim, Mesmo o Zé Lima, que teve imenso, imenso tempo em França, um português, dos primeiros que começou desta geração, que foi para a França sim, muito sim, cedo. sim. Mas garantidamente não faz o mesmo tipo de encaixe financeiro que fazes com o futebol. Se tiveres cabeça e organização, acabas conseguir depois alavancar e seguir uma vida tranquila. Mas não é nos valores de 200 mil à semana, eh, não é? Que é o que nós vemos hoje em dia, que isto é pouco até às vezes para os jogadores da bola. Sim, sim, Mas sim. pronto. Mas digo que ganhámos nós acima de tudo foi muita visibilidade. E mesmo cá em Portugal, que nós não estávamos à espera, a quantidade de pessoas que seguiram o Mundial Muita, muita, muita. foi muito, E muito vocês mesmo. Nós não sentiram estávamos à isso, espera. não? Vocês durante o próprio Bastante, Mundial e deve ter sido bastante, assustador. bastante. Eu acho que não sei se o TikTok teve imensa influência, mas a quantidade de mídia e buzz que houve à nossa volta, eu acho que as redes sociais ajudaram imenso Toda a a gente espalhar partilhava, esse. toda a gente partilhava os Exatamente. vídeos, toda a gente, depois também acho que a comunicação da própria World Cup foi muito bem feita, os Foi vídeos, muito tudo, sólida. e Nós focaram-se tivemos dois também. dias. Eu acho que a própria organização acarinhou Portugal e deu visibilidade a Portugal. Pensou tipo, esta seleção tem algum carisma, vamos também dar porque havia algumas Deram-nos ali um seleções que hotspot. parecia que eram Sim, um sim, bocadinho sim. mais. E eu acho que Portugal teve isso e depois as pessoas também gostaram. E eu acho que as redes sociais têm isto de bom, se calhar na altura em que não se usava tanto as redes sociais, não teria tido se calhar aquele alastrar. Tens o caso, tens o caso de 2007 foi muito grande. Desculpa. 2007 teve um grande impacto no rugby, mas foi no nicho do rugby, não é? Foi nas pessoas que já Sim. seguiam a modalidade. Eu recordo-me de assistir, por acaso, isso não me sai da memória, assistir ao jogo com a Nova Zelândia. Na altura era verão e estávamos na casa do meu tio e tínhamos ido à praia. E lembro-me, epá, acho que foi uma grande tareia. E lembro-me, Yeah. acho por causa disso. Porque eu também era pequeno, mas foi tipo aquela coisa, epá, Portugal vai. E na altura a Nova Zelândia era muito mais dominadora do que o que é agora Sim, sim, ainda. sim. Era O rugby também mesmo. era muito diferente. Vais ver Exato. um jogo de rugby em 2007 e vais ver um jogo de rugby hoje em dia e parece Sim. uma modalidade completamente E aquilo diferente. foi Mudou quase muito. tipo aquele jogo do choque de realidade. Tipo, vais ao Mundial, nunca Exatamente. foste e levas logo com a melhor seleção de sempre e levas uma tarefa, mas pronto, acaba por ser quase natural Mas e... atenção que muitos dos jogadores que tu vês hoje e viste no Mundial hoje em dia começaram a jogar rugby por causa dessa geração. Uhum. Uh,
muitos de nós começámos a jogar rugby depois de ver esse Mundial, ou um pouco depois. Tens muitos casos desses. Por exemplo, temos o Jerónimo Portela, que o pai dele jogou nesse Mundial, e tu tens fotos dele em pequenino na preparação e a ver os jogos. Portanto, tens sempre essa coisa Sim, e foi de. marcante e aquilo no fundo foi um resultado super desnivelado, mas é quase aquela coisa de o estar lá e o encarar aquela seleção é uma vitória Sim, sim, tremenda. sim, E, sim, sim. quer dizer, era na altura eles nem devem ter tido as mesmas condições que vocês de preparação, porque se Sim, calhar nem. sim, seguramente que Ou não. seja, era Seguramente que não. quase. É um desnível de realidade muito, 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 muito grande. Sim. Ahm, Eh, das nossas grandes questões para este Mundial era como é que nós íamos encarar jogadores que nós víamos fim de semana sim, fim de semana sim na televisão, e encará-los como adversários. Foi um yeah. trabalho muito grande que os nossos treinadores tiveram connosco, que era nós deixámos-os encarar como vedetas e como adversários. Sim, sim, sim. Como é que tu vais olhar Não queriam para. tirar fotos com eles, né? Exato. Nós levámos na cabeça no primeiro jogo contra a Austrália, porque estavam lá uns craques e houve malta a tirar fotografias com eles, depois do jogo, no fim do jogo. Pá, é malta que tu vês, são jogadores que tu vês desde os teus 15, 16 anos, tu vês a jogar rugby internacional e pá, tu és fã, é inevitável. Yeah. Uh, houve um trabalho muito, muito grande nesse aspecto, que era nós não encararmos os jogos como se fôssemos jogar contra as maiores estrelas do mundo, Não porque se na verdade estávamos a deslumbrar. jogar contra elas, mas encará-los como adversários e possivelmente conseguiríamos vencer. E como podes ver nos resultados, fez-se notar essa diferença. A preparação foi muito boa. Nós chegámos ao Mundial em pico de forma, sem lesões, que é muito raro nestas preparações não haver lesões. E com o objetivo, nós tínhamos o objetivo de ganhar a Galos. Isto não sabia, nós não punhamos isto para fora, mas nós tínhamos o objetivo de. Nós queríamos ganhar a Galos. O nosso primeiro objetivo, porque nós sabíamos que eles iam descansar alguns jogadores contra nós, porque iam ter um jogo importante na segunda ronda. Nós tínhamos ali quase as estrelinhas todas apontadas Uhum. para que corresse bem nesse jogo. Infelizmente não correu, tivemos ali alguns contratempos na primeira parte, mas pá, não foi um jogo desnivelado. E estavas a jogar Sim, contra uma sim, equipa sim, das Seis sim. Nações. Sim, foi Eh, um jogo se- que acho que foi logo um jogo de perceber que aquela seleção estava com qualidade para disputar os jogos exatamente, e eu acho que exatamente. era aquele jogo que porque quer dizer, às vezes também se diz que o jogo mais difícil pode ser logo o primeiro, mas na perspectiva de se calhar ganhar a Gales, o primeiro jogo ser com uma equipa mais acessível poderia ser bom para vocês já chegarem ao jogo de Gales melhor. Por Sim, outro sim, lado, verdade. se têm mais probabilidades de ganhar tipo a uma Geórgia, ter Mas mais. imagina, vou dar outro cenário. Imagina que nós jogávamos para contra a Geórgia e ganhávamos. Gales não ia poupar ninguém contra nós, de Exato. certeza. Yeah. Portanto, não tinhas aquele fator de surpresa. Portanto, estávamos Sim, aqui a sim, jogar um sim. bocado com isso Yeah, nesse também. aspecto era melhor. Exatamente. Portanto, depois tens o segundo jogo contra a Geórgia. Aí eu sei que Pá, fiquei mesmo, epá, deixaram-me mesmo chateado. Aquele pontapé no eh, fim, ou o que foi, sim, o Nuno epá. Sousa Guedes não teve o pé em dia. Atenção, e Nuno Sousa Guedes, que teve proposta para jogar no Arsenal aos E não 16 anos aceito. e Ah, não de futebol, aceitou. sim. De futebol. Uhum. Portanto, tu pensas, o dotado, o Nuno Sousa Guedes, não sei se tu conheces, é aquela pessoa que tu dás um desporto. Ele pratica um desporto durante uma semana e fica craque. E já é bom. É, Já. exatamente, Tens de dizer exatamente. ele para Por vir para acaso, o triatlo? por acaso tinha curiosidade do ver a fazer triatlo. Não sei como é que ele é a nadar, mas pá, aposto contigo, ele em 2 semanas andava a nadar a 1,20 pá, aí. Empatámos Geórgia, eles ficaram chateadíssimos connosco, como é óbvio. Os georgianos estavam mortinhos para nos ganhar aí. Um, Fazes esse empate e de repente tens um jogo contra a Austrália, onde eu faço o jogo da Austrália, uh, onde tu tens uma primeira parte divinal e depois levas um amarelo e sofres 15 Montes de pontos pontos do seguidos. nada, do nada. Mas Yeah. isto acontece muito. Em rugby internacional, sempre que há um amarelo, tens tendência a que a equipa adversária marque entre 10 a 15 pontos sempre. Estás com menos um em campo, portanto vai sempre haver Exato. mais espaço. E o E ali é equilíbrio maior. assim. Tu dás uma oportunidade, eles vão utilizá-la e vão marcar. Nós tivemos ali N vezes a trabalhar para marcarmos, tínhamos que nos esforçar. No caso deles, era, se nós E falhássemos, eles era ensaio. marcaram. Eu estou-me a recordar dos jogos todos, não sei qual. É porque ficou mesmo marcado, mas eles Exato. marcaram montes de pontapés.
era pontapés a torto e a direito, era sempre aquele fininho, o que rematava, que tem as pernas fininhas, lembrava-me dele. Epá, eu fiquei-lhe com ódio, ele marcava tudo. E era, a Austrália parecia que, às vezes até os comentadores diziam, "Ah, não, eles agora vão jogar para ensaio." Não, era sempre pontapé, 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 e marcaram, não sei, De certa mas forma, pelo são um menos uns respeito 6 também, 7 não pontapés fácil. é? Temos esse jogo que eu acho que toda a gente estava em campo, achou que era possível. Portanto, e estás já contra uma Austrália, que estou ao top mundial. Neste ano, por acaso, Não estavam ali com estavam uns tão stresses com o fortes, sim, mas treinador, não ainda estavam foram tão às meias fortes. finais. Exatamente. E depois tens o grande jogo contra a Fiji, não é? Toda a gente sabe o que é que Yeah. se passou. Eh, a maneira como nós encarámos aquele jogo foi. Nós estávamos a jogar como os fijianos jogam, sempre a fazer offloads, um jogo super vivo, e mesmo nós ficámos um bocado, uau, o que é Sim, que está aqui esse a foi o passar? melhor jogo para se ver, quer dizer, eram as Sim, duas sim, equipas foi só a correr para o incrível. todo lado. Exatamente. Os fijianos já estavam meio apurados para passar o grupo, portanto também não estavam ali já. Os fijianos são conhecidos por ser um bocado desplicentes. São muito bons a jogar rugby, mas em termos psicológicos às vezes quebram em alturas importantes. Uhum. E viu-se no jogo contra nós. Eles claramente já estavam psicologicamente só a pensar em Inglaterra nos quartos de final e deram-nos ali a oportunidade de fazer eh, dar-lhes uma prendinha. Eh, mas nós fazemos esse jogo, ganhamos, como é óbvio, incrível, ninguém estava. Não, não, na verdade, nós ao fim de cada jogo pensamos sempre: pronto, malta, temos mais uma oportunidade. Ainda podemos fazer história. Queríamos Yeah. fazer história, não é? Empatámos, já fizemos história, boa, mas acho que não tinha ficado com o mesmo sabor que teve a Se vitória, vocês não é? tivessem ganho a Geórgia com as duas vitórias, dava para pensar em passar ou não dava hipótese? Eu acho que dava. Sim, sim, agora já passou algum tempo, mas nós tínhamos as contas ali todas tratadas. Eu acho que dava para. Deixa eu pensar. A Geórgia, se ganhássemos a Geórgia, ganhávamos 4. Quantos grupos? Passavam três, não é? No vosso grupo. Eh, dois. Dois. Ah, Passaram ok. os dois primeiros. Mas também tu tens sempre uma coisa importante no Mundial que é os três primeiros estavam sempre apurados para o próximo Mundial. Ok. Portanto, se Pois. ganhasse, imagina, o que acho era isto: se ganhasse a Geórgia e as Fiji, por exemplo, apuravas-te diretamente para o próximo Mundial. O que Uhum. também veio-se a não concretizar, porque de repente a World Rugby aumentou o Mundial e tem mais duas equipas, e então agora ganhámos mais uma vaga na Europa, mas não ganhaste acesso direto. Houve aqui uma complicação. Mas normalmente tu lutas sempre para ter logo esse acesso garantido, não é? Porque Sim. não tens de te preocupar nos 4 anos que vêm em qualificar-te e preocupas só em desenvolver um grupo de trabalho. Claro, eh, fazes mais uma preparação do que propriamente um foco ali no apuramento que. Exatamente. Que é aquela coisa Yeah. do apuramento, que às vezes não consegues garantir nada, não é? Estás ali, vai, não vai. No nosso caso foi meio estranho como é que nos apurámos. Acho que nós, quando nos apurámos, nem acreditávamos. Por causa de todo o escândalo que houve com a Espanha, mas pronto. Eh, Quando nos aparece aquela cereja, podemos ir ao Dubai e disputar com os Estados Unidos, foi incrível. E depois ver essa história que conseguimos fazer, felizmente. Mas o que eu achei muito impressionante foi o apoio dos portugueses, tanto cá em Portugal, mas também os lusodescendentes e os imigrantes que temos em França. Nós, em cada jogo que tivemos, era raro o estádio que não nos sentíssemos em casa. Tinhas tanto Uhum. apoio. Eu não sei se tu tens noção do que é entrar num estádio com 50 mil pessoas. Pá, É, Eu só entrei é, uma é vez, assustador. eu só É entrei uma vez com assustador. os jogadores e já senti isso, mas deve ser impressionante. É impressionante. Nós aqui em Portugal, às vezes tens 1.000, 2.000 pessoas, já é muito bom. Agora passas para 50 num estádio de futebol enorme. São momentos, como é óbvio, que eu vou estar meio velho caquético e ainda vou falar disto, como é óbvio. Sim, Eh, sim, sim. Não, nem acredito que tenha sido uma experiência, pá, brutal. Pá, e depois no meio disso tens esse tal problema, já aqui dando um jump muito grande, mas Exato. e vens aqui para o triatlo e fazes aqui o que se pode dizer uma preparação in extremis para fazer um half, não In é? extremis, é Tu verdade. fizeste quarteira e passaste já para Setúbal. Sim, eu comecei a Ou seja, preparação, tu fizeste aquilo que eu muitas vezes digo que não se deve fazer, que é querer exatamente. saltar assim distâncias e aparecer, mas pelo que eu Mas vi, a brincadeira de fizeste Setúbal uma é muito. excelente prova em Setúbal. Obrigado. Eu também não estava à espera. Eu estava a apontar a fazer 6:20, talvez 6, Fizeste mas não 5 sei horas como e é. pouco? Não, E 5 horas e 40. 50 e tal? E 40? 40, Pá, 40. muito bom. Pá, Ainda é muito consegui bom meter mesmo. uma bike ali nos 2,50, sem uma bike TT, portanto foi Yeah. bom. Mas tenho a vantagem de conhecer aqueles caminhos, portanto eu estava super Ah, familiarizado com, também com não a... é uma vantagem assim tão.
Mas pronto, Nadaste para quanto? nadei para 1,42. 42 minutos ou 42 aos 100? 1,42 ao 100, portanto, eu acho que deu-me 32 minutos a natação, se não me engano. Agora, Ah, de muito cabeça. bom, muito bom. Tendo em conta que ainda não perdi o peso que estava a apontar, vamos dizer, eu comecei a- esta coisa de mentalização, não é? Imagina, ok, não posso jogar rugby, o que é que vou fazer? Em vez de parar e ficar a chatear-me, pá, olha, vou inscrever-me na meia maratona dos descobrimentos, é que tu ganhaste os 10 km. Uhum. E fiz essa com o quê? Com 2 meses de preparação. Eu estava bastante pesado, estava com 116 ainda, aí 117. Fiz, pá, 6, corria 6,20, se não me engano, 6,18. Pá, Epá, é o que mas é. imagina, eu acho que no teu caso é tipo, com esse peso corres muito, porque tens também muito treino e sempre estiveste no rugby Há uma coisa que pesado a o correr. Strava adicionou agora às categorias, desculpa, que é os segmentos por peso. Pá, eu gostava que as provas fizessem isso, que era para a malta mais Não, gordinha ter já houve uma prova que era o Lisbon Triathlon, que era uma das Ok, provas que era no Parque das Nações, que depois passou para Challenge e agora acabou essa prova, também um bocado ok. ali pela qualidade da água ali, nadavas à volta Sim, do oceanário, quer dizer, ali a yeah. água é horrível. Se eu em Estás no Caxias já lodo fico mal quase. da barriga, imagina ali. Mas havia uma categoria acima de 100 quilos. Exato. O Strava tem 105 mais, por exemplo. Mas quer dizer, isso aí quase que a bom rigor obrigava-te a fazer como no boxe, ias pesar no dia antes da prova. Então, era assim. Porque ia haver malta a querer, epá, eu sou dos 100 quilos e ias a ver tipo no Certeza. 95. Só para ganhar. Não, mas é impressionante, 5,40 é muito bom mesmo. Muito bom. Eu faço essa, então, vamos dizer, estamos em novembro, começa a preparação. Claramente, a minha maior problema era a corrida. Que imagina, com este peso, primeiro, não posso meter muitos quilómetros durante a semana, que vai causar lesão, sempre. Sim. Portanto, é uma coisa de gerir aqui a minha capacidade de quanto é que eu consigo correr por semana. E ir esticando a corda até perceber, ok, este limite neste momento dá e trabalhar aí Mas o triatlo até tem isso de bom para ti, porque se calhar se fosse só para a corrida tinhas muito mais probabilidade de acabar por te lesionar, porque estavas cem por sempre a cento correr. O cem por triatlo é cento tipo, ok, eu não posso correr muito, então vou apostar aqui mais na natação, na bicicleta e isso também te dá forma para a corrida. Sem Exatamente. impacto, Aqueles porque assim, treinos em zona 2 ajudam-te para. o nosso coração não sabe se está a correr, os nossos Ou na músculos bicicleta. sabem, mas o nosso coração não sabe. E portanto, pelo menos uma das partes nós trabalhamos sem ele saber, com a natação cem e por com a cento bicicleta. 100%. Inscrevo-me, depois, entretanto, entrei no grupo de triatlo da minha empresa, no Clube Milênio BCP, onde tenho, pá, veteranos, malta com muitos anos de triatlo. Pá, mas eles são meio maluquinhos. Francisco, pá, inscreve-te em Setúbal, tu fazes isso tranquilo, isso nem te vai custar. Mas depois aparece lá o Pedro. Falta não o Pedro Fernandes, que é a pessoa que está à frente da secção de triatlo, vá, Francisco, pá, faz pelo menos um sprint primeiro, para perceberes a dinâmica das coisas e para não ires virgem, por assim dizer, para o Rafa. Yep. Porque eu acho que eu vi isto muito em Setúbal e não estava à espera, que é a malta usar o triatlo de Setúbal como primeira prova de triatlo. Yep. Uh, Não Pá, corre muito bem. e sem terem noção do quão perigoso é. Porque chega a ser perigoso. São Sim, sim, malta que sim. vai estar em exercício físico se não estiver preparada 6, 7 horas para não chegar às 7h30. Sem preparação, imagina, pá, coisas boas podem não acontecer, não é? Sim, sim. Eu vi malta a passar mal na parte da corrida. Pá, porque primeiro estava muito calor também. Estava muito calor em Sim, não foi o dia Setúbal. mais agradável. Quer dizer, estava um bom dia, mas estava calor Estava um excelente dia, atenção, um excelente dia para correr. para tudo, Para a pá, corrida mas estava um tinhas de ter bocadinho calor cuidado. demais. Tinhas de ter cuidado na corrida, seguramente, para não passares aquele limite onde vais passar mal. Portanto, o Clube Milênio BCP, onde tenho o Fernando Feijão, acho que ele foi presidente da Federação de Sim, Triatlo, sim, sim, sim. e depois faz uma corrida no Setúbal Triathlon e faz a meia maratona em 1,39 e Com ganha, quase, ganha, acho que já tem 70 anos. está na categoria de 65, Eu por 69, ficou acaso em vou primeiro dizer, lugar. ele mora aqui ao pé de mim e eu conheci-o bem. Ok, E ok. no início da época, hum, já no fim de uma volta de bike, nós íamos a passar ali numa zona de Miracintra, quem conhece aqui, que é uma Ok. zona a subir.
e nós passamos por ele e na altura íamos a andar bem. Pá, e ele agarra-se ao grupo, já ia. Eu penso que ele já ia com mais quilómetros que nós e nós já íamos quase com 100. Portanto, ele já ia com cento e Yeah. tal quilómetros. E há uma fase da volta em que eu apanhamos um semáforo, eu fico para trás com ele e eu já ia, pá, já ia amassado, já ia com aquele amasso. E ele sai-me do semáforo em sprint e eu saio assim mais penro. E eu, quando olho para o potenciómetro, vejo tipo, pá, mas eu estou aqui a fazer 400 watts e ele já lá vai. Portanto, epá, ele tem uma. Para a idade, ele tem uma forma incrível e tem Porra. uma força tremenda. Eu costumo andar muito com ele. Nós nadamos às segundas, quartas e sextas no Jamor, temos uma pista para o Clube Milênio. Ele está sempre lá, sempre com as suas barbatanas, sempre picado com a malta. Mas a verdade é que depois chega às provas e está, pá, e faz tempos, para a idade dele, assustadoras mesmo. E não é daquela malta que faz a prova e está a gerir. Não, ele estava na corrida, em red lane máximo, Sim, sim, sim. a puxar, pá, se tivesse mais 1 quilómetro para dar, eu não sei se ele dava. Yeah. E Eh, como é que foi a experiência? Também sentiste que foste um bocadinho a medo e geriste bem ou também Não, conseguiste porque como eu consegui fazer o triatlo em quarteira, eu acho que acabou por tirar aqui um bocado o medo, principalmente das águas abertas. Eu já nadava aqui ao pé da minha casa em águas abertas, mas é diferente, por exemplo, e tu teres o levas um contacto choque e teres as pessoas? em quarteira levas um choque E com grande, as porque são ondas. 400 macacos à cabeçada. Eu Yeah. parecia que estava a ver já rabia outra vez dentro da água. Malta Tens essa vantagem. a passar por cima, a puxar-te os pés. Yeah. Portanto, eu acho que quebrei logo aí um bocado o choque da natação. Portanto, aí fiquei tranquilo. Bicicleta, eu acho que o sprint até te ajuda, porque aqui acaba o circuito no sprint acaba por ser mais, tens de ter mais kit de unhas na bicicleta, portanto, por causa das curvas e a malta vai na roda, portanto, tens de ter aqui um bocadinho mais de destreza, o que não acontece na distância AV. E a corrida são os 5 km, tu vais ali, sabes, podes esticar-te um bocadinho mais, que também não vai te acontecer Sim. algo muito mal. Tu também. A cena é. Tu jogaste contra a Austrália. Yeah, depois tu... Tu apanhas aquele gajo de 2 metros ou 3 metros ou o que for à frente. Não é agora um sprint ou um É half que isso. também te vai meter muito medo. A questão do AF, eu só tive cuidado, foi na corrida, porque não me queria esticar ao ponto, pá, depois prejudicar o resto do ano de treino. Porque era muito fácil eu ali, em vez de estar a correr a 5,50 ou 6, esticar para 5,30 e rasgar-me, por exemplo. Com o calor que estava, com os quilómetros na bike, eu puxei bem na bike ainda. Uhum. Eu, pelo menos senti isso. Eu não tenho potenciómetro, tenho que ver se arranjo uns pedais para perceber o que é que eu estou a fazer na rua. No Zwift ainda consigo perceber, mas depois na rua é sempre um bocadinho diferente. Mas pá, a corrida foi, eu digo que a corrida para mim foi um autêntico buffet. Ah, cada, Abastecimentos. cada abastecimento era uma banana, 2 garrafas de água, um copo de Coca-Cola, um E o gel. estômago aguentou bem? Aguentou bem, eu acho. Eu na bicicleta fiz o quê? Foram 120 a hora de hidratos. Fogo, caraças. Não, Mas mas também estou é, tu habituado a tens comer muito bem. mais peso. Tens de meter Exato, mais. é isso, é diferente. Eu vi o post do Miguel Tiago Silva, pá, e os valores do gajo para o peso dele são assustadores, Mas principalmente ele a também não é quantidade de assim. Ele cafeína. para triatleta não é dos triatletas mais leves. Sim, Também tens sim, de também ter é isso em verdade, ele conta. é Eu tenho grandalhão. 65 quilos, ele deve ter mais uns 15 ou 20 que eu. Ele Mas ainda é grande. eu também quero ver se chega às 100 gramas por hora, com Ok. 65 quilos. Não consegues? O que é que tu sentes que é o teu maior problema? Na bicicleta já consegui estar muito perto disso. A A comer ou questão a é a ver só? corrida. A corrida para mim é muito complicado. Até porque pá, aos ritmos que tu corres não é tão Yeah. É fácil isso, é diferente, é diferente. entrar. É o que eu estava a dizer, eu estava em modo trail. Tá? A malta vai no trail, tipo no seu Yeah, trote, yeah, yeah. come, isso é caminho, é Eu nem diferente. apanho No nada nos caso, abastecimentos, eu levo a tudo sério, comigo. usas as Sim, tuas, sim, yeah. sim. Eu Aliás, na levei as bike minhas, tem. eu levei Sim. as minhas e mais o bastimento. E mais houvesse. Se houvesse E umas mais batatas houvesse. Pá, mas fritas eu digo-te, eu no consigo trail dizer, aqui. eu por volta eram 2 géis e mais a comida do abastecimento. E um dos géis era de 40, que é aqueles da CIS pretos, que são concentrados. Mas isso é assim, se o corpo aguenta, mete, porque Pá, não energia não te vai me... faltar. Sim,
em termos científicos, tu sabes que há ali um threshold, tu chegas e já sabes que estás a Sim, comer demais e não faz sentido. Mas a mim era mais acabas a psicológico. prova mais pesado do que quando a começaste. A mim era mais aquela coisa psicológica de chegar ao posto de abastecimento e fazer o ritual do que tanto de Eu quantos agora gramas de estou-te a hidratos comi por hora. eu agora Era... estou-te a imaginar com uma mochila a tirar os abastecimentos, tudo. E ele... Eu uma vez tive um amigo que disse assim: epá, eu acho que vou levar um saco de plástico comigo a correr, porque eu acho que não vai dar para correr, estou lesionado. E para pagar a inscrição da prova, vou guardar aqui os Porque às geles todos vezes, que eu puder encontrar. uma coisa que eu não tenho ainda utilizado muito é cafeína, e nós no Mundial usávamos muito. Ah, mas a mim causa-me, eu fico com muita sede, portanto ainda não Uhum. consegui perceber quando é que devo usar, É principalmente assim, nestas provas o mais longas. máximo que eu já fiz foi, agora na última prova, fiz um gel da Morten, de cafeína, que tem 100 miligramas, e depois fiz duas cápsulas de 100 miligramas, por isso fiz 300 miligramas de cafeína. O que a malta normalmente faz é mete as cápsulas, porque as cápsulas têm tendência a já estarem preparadas para, ou seja, para teres um intake alto de cafeína, por exemplo, ires conseguir 300 miligramas à cafeína ou uma Red Bull, ou isso tens de Exato. beber muitos líquidos, tens, Pois eu ou estava aqui géis. à procura do story que apareceu-me aqui no grupo, onde o Miguel Tiago Silva responde. E a cafeína que ele meteu pré-prova, meteu 520 miligramas. Na bike mete mais 200, depois na corrida meteu mais 100. Portanto, isto dá 820. No total dá, yeah. Ele garantidamente não dormiu. Não sei, posso lhe perguntar amanhã no treino. Eu estava Mas aqui, achei só curioso a quantidade de cafeína que ele usava na prova. Não estava à espera de ser esses sim, a valores. cafeína é das coisas que realmente, e há os estudos estão comprovados que há um aumento, uma percentagem ainda bastante significativa. No Uhum. outro dia vi um estudo no Instagram que mostrava um contrarrelógio em que fazem as mesmas pessoas sem cafeína e no dia, 2 ou 3 dias depois o mesmo processo, mas com uma dose alta de cafeína, e há substancialmente ali 2% ou 2 ponto qualquer coisa Ok. por cento de melhorias. Ainda é bastante, não é? É Quando falamos bastante. de uma prova de 1 hora, já estamos a falar Exato. de bastante tempo. Ahm, mas pronto, no fundo era um bocadinho isto, era perceber um bocado como é que foi também a tua transição. Eu tinha aqui outra pergunta que acho que pode ser válida no teu caso, até porque e eu acho que tanto o triatlo como o rugby partilham muito valores desportivos. Uhum. E eu 100%. acho que o rugby eu vejo como a modalidade que se calhar não sei se é que tem mais, mas que tem valores mais fortes, que tu vês um jogo de rugby, tu vês ali coisas que, pá, comparando com outras modalidades, são de outro nível, têm um outro nível de É valor. diferente, é diferente. E tu vês, E, eu conheço muitas pessoas, agora só porque estou neste ponto, ah, que falam nos valores do rugby. E é uma coisa que eu espero que não se perca. E às vezes, e aconteceu, eu senti que aconteceu muito com este Mundial, infelizmente, que é com acesso a outro tipo, a mais público, acabas por apanhar, e eu senti muito e é disto, o uma fanatismo contaminação. e malta que está habituada ao espírito do futebol, que nota-se logo a diferença. Pá, Yep, eu tenho uma mania de ir aos Facebooks e aos Instagrams ver os comentários. yep. E cheguei a ver coisas, pá, que não faz sentido. Imagina, colegas meus de equipa que estão ali, que têm famílias, a serem insultados a torto e a direito. Eu fiquei tipo, pá, calma. Ainda há 3 meses atrás estávamos nós no escritório a treinar 3 vezes por semana. Tipo, Sim, se- é. eu percebo que podem não ter o contexto todo e é óbvio que é importante que a modalidade tenha e se expanda a um grande público, Isso é quase um bom sinal, e- entre aspas, entre de aspas. crescimento da modalidade. Por Mas outro tem que lado, ser também, depois a modalidade também tem que fazer o seu trabalho não diria educar, mas também tentar passar os valores dela a este novo público que agora claro. Mas quando apareceu. eu acho que isso é o problema quase é as dores do crescimento. Cresces tão rápido Sim, que não tens hipótese de fazer isso. fazer essa passagem com calma, é verdade. Mas eu digo-te, eu tenho agora um filho pequeno e se tu me dizes se eu ponho no futebol, pá, eu quase garantidamente digo-te que não. Porque pá, eu vejo aqui ao pé da minha casa no clube de futebol, ouve-se os berros dos pais. Yep. Não faz sentido. No Os rugby miúdos isso não estão ali. existe. E é isso que eu tenho medo, que com esta eh, divulgação do desporto que isso aconteça. Eu espero que não, porque eu sei que os clubes trabalham muito bem essa vertente,
que é, acima de tudo, eu digo-te, eu hoje em dia tenho um curso e posso dizer que estou tranquilo na minha vida. O meu clube puxou sempre por mim. Eu tinha a ideia de ser profissional, mas assim, ok, Chico, pá, podes tentar, mas tira o teu curso primeiro. Garante isso primeiro. Fecha, fecha essa, fecha o teu curso, o mestrado, o que tenhas que fazer. Porque eu vou dizer, eu não curtia assim tanto estudar. É verdade, não era uma. Eu sou de Setúbal e eu fui com 18 anos para Lisboa para jogar rugby. E o clube onde eu jogava, o Grupo Esportivo de Direito, dava-me quarto, nós vivíamos numa casa de jogadores. Pá, e tu, quando estás naquela coisa, começas a entrar nas seleções e começas a ter estágios, começas a pensar, aí, se calhar vai dar. E ficas naquela. Com aquele excitante, na verdade, não é? De aí, para a França, para a Inglaterra, não sei o quê. Eh, mas, na verdade, se pensarmos bem, o quão longa é que essa carreira ia ser, não é? Pá, não diria que fosse mais. Chegas ao. Olha, eu agora, com uma lesão na cervical, o que é que eu fazia? Ia trabalhar para um café, se calhar, não é que não seja digno. Mas se calhar tinha naquele tempo todo que eu passei no rugby e não ia ter proveito disso. Yep. A verdade é que nós, ao sempre da seleção, depois temos acesso a sermos atletas de alto rendimento, temos o estatuto que nos ajuda também depois a entrarmos na faculdade. Tens que fazer os exames na mesma, mas tens aqui alguma facilidade, não é? Um, que me ajudou, garantidamente, a ter hoje em dia uma licenciatura, um mestrado e a ter um bom trabalho, que me permite agora, por exemplo, experimentar o triatlo em vez de estar preocupado com outras coisas. Sim, nesse aspecto eu acho que é o pós-carreira é sempre importante a pessoa estar a pensar nisso mesmo. Eu acho que é mesmo aqueles que são mesmo muito bons e até têm condições, de um momento para o outro pode acontecer alguma coisa e ter Yeah. sempre esse É verdade, backup. Acho que é infelizmente, sempre bom. Um, infelizmente. Eu tenho aqui uma pergunta para ti. Qual é que é o teu objetivo para este ano? O que é que estás a apontar? de, Se é que estás a apontar alguma coisa, mas de provas, de provas. olha, essencialmente é continuar a trabalhar eu disse para mim mesmo que queria, apesar de eu achar que indiretamente estar a fazer os curtos, para mim, os triatlos sprint, não é o que onde eu vou ter o melhor desempenho. Eu quero me forçar a manter-me aí porque sei que há aspectos que eu vou desenvolver a Muito bons, não trabalhar é? que Pois. me vão ajudar depois para as provas mais longas. Mas vou fazer o triatlo de caminha, portanto é a minha Ok. primeira prova longa, campeonato nacional, com o objetivo de conseguir apurar-me para o europeu de média distância que vai ser em Coimbra. Eu já estou Sim, apurado exato. para o duatlo, eu já estou Ok. apurado para o duatlo, mas na semana a seguir é a média distância e podia aí em Portugal fazer dois europeus, como profissional. Sim, sim. Portanto, pá, Ias é às continuar. elites, basicamente, não é? Sim, sim, sim. Eu fiz os age groups o ano passado, ganhei Cascais, ganhei, depois fui ao Brasil, ganhei. Acho que era continuar a bater na mesma tecla Sim, e nos age agora groups não faz sentido, não é? tenho de ir para Não o fazia nível sentido. mundial. Mas o que é que Tenho de ir o que é para... que sentes que te falta, por exemplo, nos sprints? Eu digo sprint porque eu acho que acaba por ser importante para a modalidade que é onde tu depois vais aos Olímpicos, não é? Na verdade. Sim, na E distância olímpica, sim. na distância olímpica, quando digo os sprints, digo também a distância olímpica, certo? Yep. Mas eu acho que é aí que se tu tens alguma fraqueza, tipo, é logo notório. Os tempos são Yeah. mais curtos, não consegues depois, naquela prova que tu és muito melhor, ir buscar esse Sim. tempo. E normalmente quando é na natação é o pior, não é? Porque se tu tiveres uma fraqueza na bike, tu podes conseguir ir na roda e disfarçar. Yeah, Tu na natação não consegues esquece. disfarçar, perdes. E pronto, é continuar. É assim, eu acho que nunca há ninguém que é top em. Assim, há malta que é top nos três, mas há malta que consegue ser boa no triatlo sendo mau nadador, visto o caso do Sam Long. O Ok, Sam foi uma Long, é isso que eu prova ia longa, dizer, mas por tu se calhar colocavas o estás a Sam perceber? Long num Olímpico ou num sprint Não e se calhar consegue, não consegue. não consegue. Exatamente. Tem de dar step up e também não. E depois a questão é, tu não dependes só de ti. Ok, tu nadaste mal, mas se estiveres rodeado de pessoas que nadaram mal, mas que também pedalam bem, tu podes conseguir chegar à frente. Yeah. Tu Sim, sozinho, sim, claro. tu sozinho contra um grupo à frente, tu não vais conseguir. Portanto, tu tens de esperar Sim, tu perdes que. a roda, abraço. Exatamente. Não é? Portanto, tu tens de. Não depende só de ti, é o que eu sinto na curta distância. E, mas pronto, dá aquele coisa de pá, no dia em que sair, pá, eu tenho pernas para correr. Portanto, no dia que eu lá estiver, Qual é que é a tua vai correr bem. preferida? O quê?
Das três, o que é que É a tu corrida, preferes? a Ou o que é que tu corrida. consideras melhor? A corrida? A corrida é onde eu sou significativamente melhor, também mais por ser fininho, né? Ah, os fininhos têm essa vantagem. Tens aí, também tens na Para os bike, longos tu quer se ganhar apanhas. peso, estou a tentar. E já ganhei qualquer coisita, apesar de tudo, mas para mim é quase impossível ganhar peso. Esse Emprestas-me aí impossível não 3 ou é. 4 quilinhos. É isso, trocamos, fazemos uma troca. Yeah. Que eu aqui na Serra ando a penar imenso fogo. Estas subidas aqui com o meu peso é tão duro. Aí tu Na apanhas rábida. a rábida. Yeah. Yeah. Pá, é assustador. Às vezes apanho aqui a malta que faz as voltas a Portugal a treinarem. Pá, eles passam por mim, quase são a telemóvel. Vá, gordinho, vai lá, estás quase. Bem, chegando agora aqui à parte final, perguntas rápidas. Pensei aqui em 6. Tentei sempre Pá, se não me venhas contextualizá-las. perguntar quem é que vai ganhar o Ironman no Hawaii ou os Mundiais, que isso Se aí os calhar nomes ainda não estão. ainda não estão, mas já conheces Alguns estão, bastante. alguns estão, Já alguns estão, alguns começas a estão. conhecer. Por acaso, isso é uma coisa boa, porque aprendes muito também. Ahm, primeira pergunta: neste momento, preferes assistir rugby ou triatlo? Pá, continuo a preferir assistir rugby. Ok. O que é que vês mais em termos de rugby? Liga Francesa? Francesa, tento acompanhar o nosso campeonato português, que às vezes é um bocado mais difícil, porque com os treinos ao fim de semana, mas ainda tento o máximo. A nossa seleção e o inglês hoje em dia já não vale a pena, portanto, o Super Rugby depois do Hemisfério Sul vale a pena. Entre as duas, isto é sempre muito triatlo rugby, estas perguntas Yeah. rápidas, mas entre as duas, qual a mais dura? Vou dizer rugby. Eu acabei o AF de Setúbal e não foi tão duro como alguns jogos de rugby que fiz. Claro. Eu também votava rugby, sem fazer, só de imaginar, votava rugby 100%. Não sei Só se há o duas, eu full acho vai que ser só a há mesma duas coisa. modalidades que literalmente me borrava todo. Desculpa a expressão, mas é a realidade que era entrar num ringue, seja boxe, kickbox ou o que fosse, Pá, ou jogar ainda rugby. pior. Yeah. Eu quando Eu acho visse que rugby, tu ainda estás a fazer um desporto, não é? Estás a tentar marcar um ensaio. No outro, tu estás literalmente a tentar desfazer o gajo que está à tua frente. sim, eu não vejo, eu percebo o desporto, mas não vejo, mas se calhar o rugby eu entrava, mas Epá, é que não é completamente a fixe levar fugir na de tudo. boca. Pá, não é fixe levar uma berleitada, não é nada Yeah. fixe. Uma coisa boa que o triatlo te deu. Ah, uma coisa boa. Ah, pá, poder continuar em forma, acima de tudo. Que podia ser muito fácil ele, depois de parar de jogar rugby, pá, virar obeso. Pode ser muito sincero. É muito fácil cair em hábitos velhos de voltar a jogar computador muito tempo, ou PlayStation, ou o que fosse. Se bem que hoje em dia com o miúdo é um bocado mais difícil em casa. Mas basicamente o triatlo permite-me, pá, poder treinar. Tenho as horas que consigo fazer, são os meus horários. Não interfere muito aqui em casa, o que é importante. Ah, mas é manter-me em forma, acima de tudo. Uhum. Da seleção, isto por acaso já respondeste, mas da seleção nacional de rugby, qual o jogador que achas que tinha jeito para o triatlo? Eu tenho O aqui Sousa Guedes? alguns, vou dar aqui alguns. Sousa Guedes, seguramente. Se bem que eu não sei se ele curtia assim tanto de sofrer. Se para os sprints, eu acho que ele era capaz de brincar Super ainda. sprint. Super Exato, League. super Ia para a sprint. Super League. Mas diria psicologicamente o Cheesy, David Costa, acho que tinha a mentalidade certa. Também é gordinho, mas garanto, pá, a cabeça dele acho que não, ia fazer com que não parasse de treinar e de querer ser melhor. Ah, e assim também, deixa eu pensar, assim para longo. Jerónimo Portela, tendo em conta que a mãe já fez Ironmans, o pai também fez Ironmans. Eu acho que ele, eventualmente, quando se fartar, também é capaz de brincar um bocadinho. E ele é da zona de Cascais, não é? Cascais de Lisboa, mas sim. O É um, Jerónimo, é um acho. discípulo perfeito para se juntar à LB Squad. Exato. Até porque está lá eu não sei, o Pedro Andrade, não sei se conheces, que Sim, sim, ele sim, foi conheço. jogador e Do também esteve Cascais. aqui no podcast e acho que eles têm mais um ou outro que já foram jogadores. Hum, Se o teu, e aqui puxar ao teu filho, já falaste disso também, parece que eu adivinhei. Se o teu filho estiver na dúvida entre rugby ou triatlo, o que é que lhe aconselhavas? Eu diria rugby primeiro. Eh,
se pensarmos bem, a carreira de um jogador de rugby não é assim tão longa e ele, quando acabar e se fartar-se do rugby, logo pode brincar a outra coisa. Nem que seja só como eu, que é um Sim. bocado de ficar em forma e manter e ter objetivos a curto e longo Sim, prazo. porque Também se começa no triatlo, depois para ir para o rugby é uma estala. é diferente, sim, sim, acho difícil. Nós no rugby, quanto mais cedo os miúdos começam, desenvolvem logo capacidades e skills inatas, depois fazem muita diferença entre alguém que começa depois nos 13, nos 14. Nota-se muito. Uhum. E a última, eh, normalmente quem começa no triatlo tem sempre coisas do novato que aparecem, e aqui a questão é o episódio assim mais caricato que tiveste desde que começaste no triatlo, se tiveres E, algum. pá, tenho pelo menos dois. Sprint de quarteira, não ter nada para comer nas transições e esquecer-me da água. Não levaste nada então. Nada para comer, nada para beber. Foi tudo às secas. Só bebi na corrida depois, um bocadinho. Ah, e senti diferença, como é óbvio. Claramente, Sim, erro de claro. rookie, nem sabia montar, meter as coisas Ainda no por cima cesto. tu que precisas de meter muitos hidratos. Imagina-me sozinho, porque por acaso ninguém do meu clube foi essa prova, a fazer o setup da bike. Pá, não fazia ideia. Por acaso fui com dois colegas meus que são do Clube Olímpico de Oeiras, começaram também um há mais tempo e outro comigo agora. E lá deram-me umas ajudas, mas quando chegámos à altura de entrar na, onde tu metes, na transição, Yeah. pá, o Clube Olímpico de Oeiras estava no Boda, com não sei quantas pessoas, e estava eu no Clube Milênio logo ao início, sozinho, com um quartinho só para mim. Eu olhar assim ao lado, tipo, esperei um bocadinho, olhar, ver o E que é que os outros tinhas as estavam a coisas para fazer. meter e não meteste. Tinha, por exemplo, a água esqueci no dia a seguir, esqueci, no dia a seguir não, esqueci mesmo no dia de meter, esqueci, pronto. Pá, mas de repente começo a ver malta a prender géis com elásticos na bicicleta. E eu, pá, o Yeah. que é que já estão a fazer? Ia meter Não potalco fazia nos ideia. ténis. Exato. E agora mais recente, não foi triatlo, mas foi águas abertas. O chip saiu uma meio da natação. Ah, isso Tive, já. tive que voltar atrás, voltei atrás, agarrei o chip, meti o chip Sério? dentro do fato. Yeah. Nadei para aí, pá, fiz assim, eu por acaso levei lentes nessa vez, olhei à volta, pá, vi uma coisa assim vermelha a boiar, agarrei, Pô, para dentro tens do de fato, encontrar. segue comigo. Bem, obrigado. Acho que foi giro. Pá, espero que tenha sido Foi, giro, foi uma boa bem conversa. diferente do que a malta está habituada, passamos de um Isaac Nader, tentar um craque aqui para o Mas é essa a Francisco, mas ideia. pronto, E eu eu acho acho que, que espero que tenha se sido queres giro que também. diga, eu até acho que eu gosto muito de receber os atletas profissionais e os top, mas este tipo de podcasts dá para falar de outras coisas, e acho que muita gente também se vai identificar em muitas coisas que tu disseste, que Boa, tu espero que sim. falámos aqui, percebes? E acho que é sempre bom irmos Acima de aprender tudo, ganhem um com bocadinho de outras coragem e também modalidades. experimentem a modalidade, exato, e ganhem, não tenham medo de experimentar a modalidade, eu acho que por muito buzz que esteja aparecendo, eu acho que também isto é capaz de acontecer. Há muita malta que faz um Ironman e vende a bicicleta e nunca mais toca nas coisas, porque fizeram o Ironman. Acho que um objetivo é, tanto não é esse, tanto que ao estar federado posso fazer estas provas mais pequenas, Sim. passar pelo circuito nacional Tu acaba não por ser vais giro. fazer um Ironman este ano, pois não? Faço o 70.3. Ok. Faço o 70.3, faço sinos. Vou fazer esses dois agora. Pá. Tinha na cabeça fazer Vais caminha, mas fazer que não faz muito sentido. 70.3? Ah, o O Ironman. de, o de Cascais, o de Cascais. Ok, parece bem. Fazer shins e sim. Sim, isso, acho E que podes ir está. brincando às vezes, quando É dá isso. jeito, estas provas sprint, experimentar um Sim, duatlo, claro, por exemplo. não é? Mas dá sempre para ir fazendo, e eu acho que E, eu acho que imagina, isso eu é um tive. problema das pessoas, é, ok, sprint, depois olímpico, 70.3, Ironman, está feito. Check, Está está feito. feito, abraço. Vou para os Agora ultras não há agora, fazer aquela 100 coisa km. de evoluir na modalidade, percebes? É só Sim. completar. Ok, eu percebo isso, mas acho que o triatlo pode ser muito mais que só isso. Eu acho que, acima de tudo, é tu conseguires ter algo também com longevidade, não é? Imagina, não é aquela coisa de ir fazer um. Imagina que eu inscrevi-me num full este ano. Pá, a probabilidade de me Já magoar ficavas, já. e nunca ficar e não me divertir a fazer a prova acima de tudo. Porque imagina, eu fiz Setúbal e senti-me bem na prova, consegui gerir, não me estiquei muito na Sim, corrida. o full tens de ter outra preparação.
É, Não é que não é um fizesses, monstro porque diferente. até, Mas é um monstro até nesta diferente. É um prova monstro diferente. mostras, mas não fazes com aquela coisa de vais Aca- sofrer, não vais. Exato, não era do género. Eu domingo acabava a prova e segunda não ia treinar. Não ia conseguir treinar, por exemplo. É, Sim, sim, sim. era esse, e acho que não é esse o tipo de experiência que nós queremos passar à malta que nos acompanha todas as semanas, na família e etc. Porque a verdade eles acabam por levar connosco. Que então, mas tu estás a perder tempo connosco para ficar neste estado. Tipo, faz assim sentido. Faz sentido sofrermos, mas não ao ponto de não poderes divertir na prova, porque acho que nós estamos, na verdade, nós pagamos para estar ali a sofrer, não é? Portanto, nós, pelo menos que tires algum proveito daquilo, não seja só Sim. um ter carimbos numa checklist, sou Iron Man. Pá, não, acho que não é por aí. Tanto que eu ainda não tenho inscrição para o 60.3 de Cascais, e se fizer é muito porque o meu amigo António já se inscreveu, e acho que é porque acho que era giro fazermos os dois. Porque estava mais virado só para fazer sinos, também por causa dos custos, que ficam logo diferentes. A diferença de fazer uma prova da HMS é completamente diferente de fazer um Ironman. E em termos de logística, eu acho que não fica, pelo que eu tenho ouvido, não fica nada atrás, pelo contrário. Eu adorei a prova de Setúbal. Para estrear-me num AF em casa foi incrível. Uhum. Eu estreiei-me na seleção de rugby também em Setúbal, lá na minha casa. Portanto, também acho que foi. Por isso é que eu também fiz um bocado de pressão para fazer a prova lá. Acho que ia ser giro. E ficar com esse marco. Mas pronto. Sim, acho que Um, começaste logo com uma prova que já começa a ser carismática daqui. E eu acho que o ideal Bastante. é fazer sempre provas em locais também bons. A realidade é que há provas de triatlo que são em sítios que, pronto, a prova tem de acontecer e é ali. Não aconselho a ir a essas. Acho Exato. que há locais, e tu, olhando para o calendário, percebes logo quais é que Sim. são esses locais que são muito melhores ahm, para fazer. Mas pronto, olha, obrigado. Boa Obrigado, eu. continuação de evolução na modalidade. Tá, É parece-me isso. a ir em excelente caminho. E, e pronto, olha, obrigado por também Muito acompanhares obrigado. o Espero que a malta podcast. tenha gostado de ouvir. Espero que tenha conseguido passar alguma coisa. Nem que seja só para se rirem um bocado do gordinho aqui que agora de repente anda de bicicleta, corre e pensa que nada. Mas pá, e também é aquela coisa que acho que toda a gente pode experimentar na modalidade. E acho que se vão divertir. Portanto, Yeah. acima de tudo, pá, para conseguimos desligar do nosso dia a dia, que a verdade é isso. E muitos precisam. A malta anda toda muito estressada no dia a dia. E isto só nos faz bem. Muito Yeah. obrigado por me teres Vá, recebido. Malta, um abraço. vá, obrigado. Tchau, tchau a todos. Obrigado por assistirem e até ao próximo episódio.